Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 13, que diz assim, vamos ler? Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passeando no jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus questionou: E quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi comer? Replicou o homem. Foi a mulher que me destes por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: Que é isso que fizestes? Redarguiu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Já deu para perceber que estamos falando de Adão e Eva. Deus disse a Adão e Eva para que não comessem o fruto proibido. Se eles comessem o fruto daquela árvore, eles morreriam. E Deus, quando pergunta a Adão e Eva, o que é que fizestes? Quando Deus pergunta a Adão e Eva, Deus esperava que Adão e Eva falassem a verdade. Que Adão e Eva se arrependessem, se colocassem diante do Senhor, se prostrassem diante do Senhor e dissessem: Senhor, eu pequei. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoa. Mas Adão e Eva não falaram a verdade. Ou melhor, não assumiram seus erros. Deus esperava que eles assumissem o erro, se arrependessem e pedissem perdão. Mas eles não fizeram isso. Adão jogou a culpa em Eva e ainda fez questão de frisar: auxiliadora que tu me deste, Senhor. Foi o Senhor que me deu. Eva jogou a culpa na serpente. Quando na realidade os três tinham culpa, cada um na sua medida. Tanto que Deus deu a punição a cada um na sua medida. Hoje, Deus espera que nós venhamos falar a verdade diante dele. Que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los, nos arrependermos. Deus esperava o arrependimento de Adão e Eva e não houve. Hoje Deus espera que nós venhamos falar a verdade, que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, confessando-os a Deus. Pecado confessado é pecado perdoado. Precisamos ser verdadeiros com Deus. Precisamos nos arrepender verdadeiramente. Mas ainda, quando Deus pergunta a Adão: Onde estás? Ele diz: Ouvi o seu movimentar, ouvi os seus passos e tive vergonha e me escondi da tua presença. Hoje Deus nos pergunta: O que fizestes? Onde estás que te afastas de mim? O que tem nos feito sentir vergonha de estar na presença de Deus? O que tem nos feito nos esconder da presença de Deus, nos afastar da presença de Deus? O que tem feito com que nós, quando estamos praticando a obra de Deus, nos sintamos constrangidos, envergonhados, porque nós sabemos o que fizemos, nós sabemos o erro que praticamos. O que nos tem feito sentir vergonha de estar na presença de Deus? Um vício, a mentira, a prostituição, a avareza, a ganância, a prática de mal contra o nosso próximo, vingança, ódio. O que tem feito
com que sintamos vergonha de estar na presença de Deus? Qual aquele erro que tem nos acompanhado e nos constrange na presença de Deus, nos envergonha de estar na presença de Deus? Qual aquele pecado que já se tornou parte de nossas vidas e nós não nos arrependemos de fato? Confessamos, passa 5 minutos, um dia, 2 dias, nós estamos de volta fazendo a mesma coisa. Qual é esse pecado? Deus esperava que Adão e Eva, em vez de se esconder dele, se aproximasse mais dele e confessasse e se arrependesse. Deus espera que você e eu, em vez de nos afastarmos dele, nos aproximemos mais e mais diante dele com todas as nossas falhas. Confessemos nossas falhas, nossos pecados, falando a verdade para Deus. Porque de Deus não se zomba, e nos arrependendo de verdade, de coração. Pense nisso. O que está fazendo com que nós sintamos vergonha de estar na presença de Deus? O que está fazendo com que nós venhamos nos esconder de Deus? Deus estava presente com Adão e Eva. Deus está presente com você e comigo, esperando que nós nos aproximemos dele, como esperava que Adão e Eva se aproximassem deles. E aí você pode dizer, Sônia, Deus estava presente? Deus estava presente. Sônia, Deus é onisciente? Deus é onisciente. Sônia, Deus é onipresente? Deus é onipresente. Sônia, Deus é onipotente? Deus é onipotente. Deus tem o controle de tudo? Sim, Deus tem o controle de tudo. Estou falando de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que eu creio. Então, Sônia, por que Deus não impediu Adão e Eva de desobedecerem, de comerem do fruto? Por que Deus deixou a serpente enganar Adão e Eva? Irmãos, não foi Deus que deixou a serpente enganar Adão e Eva. Foi Adão e Eva que quiseram ser enganados. E por que Deus não impediu? Porque Deus não fez um robô chamado Adão, Deus não fez um robô chamado Eva. Deus fez homem e mulher semelhante a eles. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não fez Adão e Eva para serem aprisionados, mas para serem livres. Deus deu livre arbítrio a Adão e Eva. Deus não nos fez robôs. Deus não nos força a nada. Deus não nos fez prisioneiros. Deus nos fez livres. Deus nos deu livre arbítrio. E Deus esperava que Adão e Eva escolhessem. Deus deu a chance a Adão e Eva de escolher entre amar ao Senhor ou amar os seus prazeres. Entre dar lugar nas suas vidas ao Senhor ou aos seus desejos. Deus deu oportunidade a Adão e Eva de escolher, porque eles são livres, eles eram livres para isso. Deus exortou, Deus avisou, se comesse dessa fruta, do fruto dessa árvore, vocês morreriam, vocês morrerão. E morreram espiritualmente, uma morte que nos atingiu. E glórias a Deus pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos trouxe a vida, que nos ressuscitou, nos reconciliou com o nosso Deus, nos dando a vida eterna. Mas Deus deu oportunidade a Adão e Eva de escolher. Ele avisou, se comer vão morrer. Hoje, Deus está presente na tua vida. Deus está presente na minha vida. E Deus nos dá a oportunidade de nós escolhermos entre Ele, entre o amor que nós temos por Ele, se o amamos, e entre o amor que temos por Ele ou o amor que temos pelo mundo, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Deus nos dá a oportunidade de escolhermos se queremos seguir ao Senhor a sua vontade ou se queremos seguir as nossas vontades, os prazeres do mundo, os desejos da carne, as nossas vantagens, pseudas vantagens.
Deus deu a oportunidade a Adão e Eva de escolher. Deus te dá a oportunidade hoje, a você e a mim, de escolhermos. Deus não quer que nós sejamos forçados nem mesmo a amá-lo. Deus não quer nos ter como prisioneiros. Deus quer que sejamos livres para praticarmos um amor livre, sincero, verdadeiro, prazeroso para com Ele. E segui-lo de todo o coração. Mas nós temos escolha. A escolha é nossa. Deus poderia impedir? Poderia. Mas se Deus fizesse isso, Adão e Eva seriam robôs na mão de Deus. E Deus não criou robôs, criou homens e mulheres. Deus pode impedir você de pecar? Pode. Pode. Pode não deixar você chegar onde você quer ir. Pode te colocar numa cama, você ou a mim. Pode de várias maneiras. Pode aparecer frente a nós e dizer, não, não vá. Mas Deus não vai fazer isso. Porque Ele não nos força. A opção é nossa. A escolha é nossa. Deus fala na sua palavra, tenho colocado diante de ti o caminho da vida ou da morte. Escolha. Escolha. Deus fala na palavra dele que nós somos livres. Então nós não podemos aqui questionar por que Deus não impediu. Porque nós somos livres, porque Adão e Eva eram livres. Eles poderiam escolher e tinham tudo para escolher, porque eles foram orientados por Deus. Eles estavam num lugar que não faltava nada para eles, era completo. Hoje, nós que temos o Senhor Jesus, nós estamos completos. Porque nós trazemos dentro de nós o Espírito Santo com todas as características do Senhor Deus, que é o Espírito do próprio Deus. Com toda a força do Senhor Deus, com todo o amor do Senhor Deus, com toda a proteção, o acolhimento do Senhor Deus, é o Espírito Santo, com todo o consolo. Então nós temos condições de escolher, como Adão e Eva tinham condições de escolher. Por que Deus deixou? Deus não deixou. Eles quiseram ser enganados. Eles quiseram ouvir a serpente. Deus deixou eles escolher. Vocês querem ouvir a Deus? Vocês querem ouvir a minha palavra? O que eu falei para vocês? Ou o que o demônio vai falar para vocês? E Deus fala com vocês querem ouvir o que eu falo para vocês? Vocês querem ouvir a minha palavra? Vocês querem praticar a minha palavra? Vocês querem se aproximar de mim? Ou vocês querem ouvir a Satanás e seus demônios com os prazeres que eles colocam diante de ti, os falsos prazeres? Você quer seguir o caminho estreito que leva até a vida eterna, onde eu te tomo pela mão direita e digo, não temas que eu te ajudo? Ou você quer seguir, entrar pela porta larga que Satanás abriu para você? Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. O Maranata, Cristo vem. A escolha é nossa, irmãos. Não podemos culpar o Senhor, como Adão tentou fazer. A auxiliadora que o Senhor me deu, me fez comer. E nós, por que Deus não impediu? Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Porque Deus nos deu a liberdade para fazermos opções na nossa vida. Porque Deus nos ama de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para que fôssemos reconciliados com Ele. Porque Deus nos dá um amor tão grande, tão incondicional, que nos permite nos arrepender, nos convertermos, mudarmos o caminho, mudarmos a nossa vida e seguir em liberdade, com amor e liberdade. Mas Deus não nos força a escolher entre o bem e o mal, entre a vida ou a morte, entre a porta estreita ou a porta larga. Deus não nos força a escolher entre Deus ou o diabo, entre nós, nossa vontade ou a vontade de Deus. Deus já nos avisou. Esse caminho é um caminho para a morte. Não vão por esse caminho, porque vocês vão morrer. Como ele disse a Adão e Eva,
Não coma desse fruto, porque vocês vão morrer. Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. E você? E eu? O que nós decidimos? Trilhar o caminho da morte? Esperar o resultado, como aconteceu com Adão e Eva? Ou nos convertermos, mudarmos o caminho e nos aproximarmos mais e mais de Deus, com o coração contrito, arrependido, e decidimos obedecer à voz, à vontade, à palavra de Deus? Você decide. Eu decido. E Deus nos ajuda. Deus nos chama para junto de si. Deus nos fortalece para que possamos renunciar a nós, renunciar à vontade de Satanás, tomar a nossa cruz e seguir pelo caminho estreito, mas com Ele de mãos dadas conosco. Deus pode impedir? Pode, mas Ele não fará. A decisão é sua ou minha. Você tem que saber o amor que você tem por Deus, se é verdadeiro. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto, a gente quer ouvir, a gente quer falar, a gente quer sentir. Se você ama Deus, você vai querer ouvir a voz dele. Você vai querer sentir a presença de Deus. Você vai querer agradar a Deus e não se esconder dele, se envergonhar dele, se afastar dele. E não usar de mentiras e artifícios para desculpar-se, não se arrependendo dos seus erros, dos seus pecados. Você e eu. A escolha é nossa. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, essa palavra precisava ser pregada, essa mensagem precisava ser dada, porque 5 vezes eu gravei essa mensagem. 4 vezes eu fui interrompida, 4 vezes, e coloquei o celular no modo avião, mesmo assim fui interrompida. E agora tive que orar, expulsar Satanás, seus demônios, e falar: você não vai impedir essa mensagem em nome de Jesus. Senhor, se o Senhor quer que essa mensagem vá ao ar, ela vai em nome de Jesus, para conseguir fazer essa pregação agora. Então atente muito para essa palavra, atente muito, porque vem do Espírito Santo, eu creio de todo o coração, e é Deus que nos exorta hoje. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Tenha um final de semana muito abençoado, com muita paz, muita saúde, muita presença de Deus, sempre a verdade diante de Deus, sempre o coração contrito. E vamos ver aquilo que nos acompanha, que desagrada a Deus, e vamos orar e pedir para Deus libertar-nos disso. E que depender de nós, vamos firmar o pé e dizer: eu não vou, eu não faço, eu vou resistir. O diabo fugirá de mim. E esse vício, esse pecado, não fará mais parte da minha vida. Eu vou me aproximar de Deus cada vez mais. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou ser guiada e conduzida pelo Senhor. E por mais que seja árdua a luta, a vitória será certa em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Quarta-feira, se Deus quiser, estarei aqui com a oração, com a graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.